E uma reunião importantíssima entre a diretoria do Corinthians e representantes da Ernst Young, uma das maiores empresas de consultoria do mundo, deve acontecer ainda hoje no Parque São Jorge, a sede social do Timão. Entendam por quê. O retorno do meia peruano André Carrillo, que está muito próximo de acontecer, será muito importante dentro de campo para o outro meia, o argentino Rodrigo Garro, e tem informação que garante que o atacante Vitinho deve ficar à disposição do treinador Dorival Júnior bem antes do previsto. Galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre boa notícia envolvendo o atacante Vitinho. Tem informação que garante que ele pode ficar à disposição do treinador Dorival Júnior bem antes da data prevista. O Vitinho acabou se machucando no dia 4 de outubro, quando o Timão venceu o Mirassol por 3-0 na Neoquímica Arena. Vitinho entrou no segundo tempo, jogou bem, deu uma assistência para um gol do Yuri Alberto e acabou durante uma arrancada sentindo o joelho, deixou a partida. 2 dias depois precisou realizar uma artroscopia. Depois da artroscopia, as previsões diziam que o Vitinho deveria retornar ou em dezembro ou somente em 2026, mas pelas informações do GE, o Vitinho pode iniciar o processo de transição, deixando a parte interna do CT, deixando o departamento médico para o gramado em até 3 semanas. Motivo é que o Vitinho está indo muito bem, está respondendo muito bem ao processo de recuperação. Então, pelas informações do GE, o Vitinho pode retornar antes do esperado. Vitinho, que acabou se tornando a única contratação do Timão na segunda janela de transferências, jogador que o Dorival pediu com características de velocidade, atuando pelo lado do campo, acabou se machucando, machucou no 10º jogo que ele fez com a camisa do Corinthians. Como eu disse, as previsões eram de retorno, ou dezembro ou somente no ano que vem, mas pelas informações do GE, o Vitinho deverá retornar antes. Então, vamos torcer para que tudo dê certo, para que realmente essa evolução continue acelerada e que o jogador possa, o quanto antes possível, estar à disposição do Dorival Júnior. A minha opinião quanto a essa informação do GE, que o Vitinho pode retornar antes do esperado, é a seguinte. Bom, se nas próximas 3 semanas o Vitinho pode deixar o departamento médico e já começar a fazer os primeiros trabalhos em campo, é a seguinte. Então, podemos imaginar um Vitinho retornando mesmo, voltando a ser relacionado na metade do mês de novembro, ou ali, de repente, até antes, dependendo, claro, de quando ele iniciar esse processo de transição. Estamos falando de um jogador que fez uma cirurgia, a artroscopia é uma cirurgia, mas não é uma cirurgia tão incisiva. Há quem disse também que os prazos que foram estipulados para o retorno do Vitinho em dezembro ou nem jogar mais esse ano foram tanto quanto exageradas. Eu particularmente acho até um tanto quanto estranho uma matéria falando de previsão de retorno nas próximas 3 semanas. Poucos dias depois de uma crise no departamento médico do Timão com o pedido de demissão do Dr. André Jorge, criticando Osmar Stabile, mas eu particularmente prefiro levar para o lado positivo. Torço para que o Vitinho retorne o quanto antes possível. Nenhum atleta profissional gosta de estar no departamento médico, então o Vitinho é jogador do Corinthians, é um atleta que o Dorival pediu. A única contratação na segunda janela de transferências, eu prefiro torcer para que realmente ele continue evoluindo nesse tratamento e possa voltar o quanto antes possível. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E agora vamos falar sobre outro jogador que está muito próximo de retornar. Esse já está no processo final da transição, o peruano André Carrillo. Eu vou explicar a vocês por que o retorno do Carrillo vai ajudar e muito a vida do meia argentino Rodrigo Garro dentro de campo, taticamente falando. O Carrillo,
está fora desde o dia 6 de agosto, quando ele se machucou naquele jogo em que nós vencemos o arquirrival na casa deles por 2-0, o jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Carrilho acabou se envolvendo em um lance com o Giai, jogador do rival, acabou se machucando e sofreu uma lesão séria, ligamentar no tornozelo, precisou passar por cirurgia e desde então vem realizando o tratamento, o processo de recuperação. Já algumas semanas atrás ele iniciou o processo de transição. No jogo contra o Atlético Mineiro, tínhamos grandes expectativas para que ele estivesse no banco de reservas. Não esteve. No próximo jogo, contra o Vitória, existem expectativas maiores para que ele volte a ser relacionado. Então o retorno do Carrilho está cada vez mais próximo. E quando o Carrilho realmente voltar, quando ele atuar entre os titulares, será muito benéfico para o Rodrigo Garro, taticamente falando. Se analisarmos o que o Garro fez, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, vindo buscar a bola praticamente no nosso campo de defesa para fazer aquele primeiro processo de transição, com o Carrilho, o Garro vai poder fazer o que ele faz de melhor, atuar próximo dos atacantes, como um meia mesmo centralizado, construtor de jogadas. Com o Carrilho, o Garro vai conseguir ter essa liberdade. Quem poderia fazer isso sem o Carrilho? O próprio Breno Bidon, mas o Carrilho acaba levando uma vantagem em relação ao Bidon. Nem estou falando, tecnicamente falando, mas na parte física. O Carrilho tem maior força física que o Bidon e também na ajuda na hora da marcação. Os laterais também poderiam fazer isso, mas o Corinthians acabou, na verdade, o Dorival optando com o Rodrigo Garro, na maioria das vezes, vindo buscar a bola no círculo central. Com o retorno do Carrilho, o Garro poderá jogar mais adiantado, que é onde, na minha visão, ele acaba rendendo muito mais. A minha opinião, quanto ao retorno do Carrilho, que está muito próximo de acontecer, ser muito benéfico para o Garro dentro de campo, é a seguinte. Primeiramente, o retorno do Carrilho será benéfico para todos nós torcedores, comissão técnica e todos os jogadores. O retorno do Carrilho vai acabar aumentando a concorrência no meio de campo do Timão. Desde que o Carrilho ficou de fora, o Bidon cresceu muito o futebol dele, mas para mim o Bidon acabou tendo melhores apresentações atuando no lugar do Rodrigo Garro, mais ali encarregado de fazer a construção de jogadas. Eu, particularmente, falando do Garro, eu vi muito Garro ali no círculo central ou até atrás, no campo de defesa mesmo, vindo buscar a primeira bola para fazer aquela primeira transição, recebendo dos zagueiros e fazendo aquele primeiro passe, buscando levar o Corinthians no campo de ataque. Eu, particularmente, prefiro ver o Rodrigo Garro como um meia centralizado, próximo dos atacantes, próximo do gol, que é onde, na minha visão, o Rodrigo Garro é muito mais perigoso. Com o Carrilho, o Garro terá essa liberdade ofensiva maior. Mas, claro, temos o Bidon brigando por posição, o Corinthians também acaba tendo o Ranieri, sendo muito inteligente também na hora da transição, pisando muito no campo de ataque. O Maicon também, atuando como titular, acaba sendo muito importante, principalmente em passes de longa distância. O Maicon, que marcou o gol da vitória, perdeu 2 gols, tudo bem, mas marcou o gol da vitória contra o Atlético Mineiro. O Martínez, quando joga, sabemos que ele pisa muito no ataque, jogador que impõe velocidade, força física. Enfim, é um Corinthians que acaba tendo um meio de campo que o Dorival tem sobras na hora de escalar, mas na minha visão, com o Carrilho, as coisas para o Rodrigo Garro ficam bem mais facilitadas. O Garro consegue ter mais liberdade ofensiva. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre uma reunião importantíssima que a diretoria do Corinthians terá hoje com uma das maiores empresas de consultoria do mundo, a Ernst Young. Eu vou explicar para vocês tudo certinho o motivo dessa reunião. O presidente Osmar Stabile e membros da diretoria do Corinthians vão se reunir hoje, segunda-feira, dia 20 de outubro, com representantes da Ernst Young, empresa de consultoria contratada
no ano passado, ainda quando o Timão era presidido pelo ex-presidente, o Augusto Melo. Lembrando que um relatório que era para ter sido apresentado não foi apresentado devido à falta de pagamentos. Aí o Corinthians no ano passado acabou rompendo com a empresa, mas o relatório que foi finalizado no ano passado, que faz uma análise completa da situação financeira do Timão e de contratos firmados nas administrações do André Sanches, do Duílio Monteiro Alves e do próprio Augusto Melo, que foi destituído no mês de agosto, a entrega do documento estava travada por uma dívida, aproximadamente R$ 1 milhão com a consultoria contraída durante a gestão do ano passado, do ex-presidente o Augusto Melo. Desde que assumiu, o Osmar Stabile negociou o parcelamento e realizou os primeiros pagamentos, permitindo que a reunião fosse finalmente marcada. Entre os contratos analisados estão empresas que cuidam da alimentação da arena, a Brax, que é responsável pelas placas de publicidade na arena, as que cuidam das lojas oficiais do Corinthians, estacionamento da arena, camarotes, também as empresas que cuidam do fiel torcedor e também dos produtos licenciados, destacando que o trabalho de consultoria também investigou dirigentes e familiares ligados às antigas gestões, e isso acabou gerando grande desconforto nos bastidores do Parque São Jorge. Além das análises em relação aos contratos dos períodos do Andrés do Duílio, a Ernest Young iniciou uma apuração referente ao acordo firmado entre Corinthians e Vaidebet, que acabou aí sendo o motivo para o impeachment do ex-presidente Augusto Melo, que inclusive acabou se tornando réu no caso envolvendo a empresa. Além também do Augusto Melo, Marcelo Mariano e Sérgio Moura, ex-diretores, também terminaram como réus no caso. Esse relatório da Ernest Young pode trazer revelações importantes sobre a real situação financeira e contratual do Corinthians. Todas essas informações são do jornalista Fábio Lázaro através do Trivela. Então, podemos dizer aí que essa reunião será importantíssima. Grandes revelações poderão acontecer nessa reunião, então vamos aguardar. A minha opinião quanto a essa reunião importantíssima entre a diretoria do Corinthians e representantes da Ernest Young é a seguinte. Primeiramente, o início Corinthians e Ernest Young acabou sendo errado. Por quê? Inicialmente falou-se muito entre uma auditoria e depois acabou sendo revelado que na verdade era uma consultoria. São coisas extremamente diferentes. O que a consultoria pode ter feito? Analisado, identificado os principais problemas administrativos e feito recomendações do que poderia ser feito para que tivessem as melhorias. E aí, no final das contas, o que foi dito no início que era auditoria, virou consultoria, e poucos meses depois o Corinthians acabou rompendo o contrato com a empresa, que voltou no final do mês de maio, ali início de junho, quando o Stabile acabou assumindo a presidência de forma interina, depois ele venceu a eleição de forma indireta. Então, será que teremos grandes revelações nesse relatório? Eu, particularmente, acredito que sim, porque senão a atual diretoria não teria ido atrás da empresa para que tivesse acesso a esse relatório. Sinceramente, ao meu ponto de vista, não teria nenhum cabimento ir atrás desse relatório, procurar a empresa, se não tivesse ali nada importante, principalmente agora com o Ministério Público já denunciando o ex-presidente novamente, mais um ex-presidente denunciado, o que até semana passada estava como superintendente financeiro também denunciado. Então, fortes motivos devem ter tido para a atual diretoria refazer novamente o contrato com a Ernest Young, uma empresa que é uma das maiores empresas de serviços profissionais do mundo, sendo reconhecida como uma das 4 grandes empresas de contabilidade. Então,
eu acredito que não é algo à toa, mas muita gente dentro do Corinthians diz que nada demais foi encontrado nesse relatório, até mesmo porque não era uma auditoria, e sim uma consultoria. Então, vamos ficar aguardando e vamos acompanhar, vamos ver quando que o Corinthians revelará detalhes desse relatório. Então, por enquanto, o que nos resta é ficar aguardando. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham sobre o retorno do Carrilho ser muito benéfico para todos nós, na verdade, mas principalmente dentro de campo para o argentino Rodrigo Garra. E quanto a essa previsão que o Vitinho pode retornar antes do esperado, o que vocês pensam sobre isso? E essa reunião importantíssima entre o Corinthians e Ernest Young, será que esse relatório trará grandes revelações? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera, valeu, é nóis, um abraço e vai Corinthians!